Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai montar aqui nosso time de valorização e nosso time de bons e baratos. Bora lá, que a rodada já tá batendo a porta. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$ 5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar. Vamos dar uma olhadinha aqui na última rodada, rapidamente aqui. Como é que foi? Na 26ª? Opa! Quem ganhou a 26ª rodada é o Monstro Mané? É o meu time pessoal de apostas que eu transformei num time de aposta do canal, certo? A premiação foi de R$ 312,50, tá? Eu levei nessa rodada com esse time, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá aqui esse time, ó, um Monstro Mané. Pode ver, tá com a minha fotozinha ali, ó, era um time pessoal meu, né, que eu fiz há 4, 5 rodadas, né? Eu ganhei algumas cartoletas e comecei a jogar tiro curto com ele. Fiz 120 rodada passada e agora fez 111, tá certo? Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, tá? Eu vou começar a disponibilizar esse time para quem joga tiro curto ou para quem tá mal nas suas ligas. Eu vou disponibilizar esse time no final, tá? Do vídeo de bons e baratos e valorização, certo? Então, no final do time de bons e baratos e de valorização, vai estar esse time aqui, tá? Meu time pessoal que eu transformei no time de canal, time de apostas do canal, tá? És um Monstro Mané. Certo? Para quem quer aí disputar ligas pagas e para quem tá mal nas suas ligas e precisa pontuar, arriscar mais e recuperar, né? Porque o time do canal geralmente eu costumo ser mais conservador, porque eu tenho que manter uma média ali de 80 pontos, né? Um pouquinho mais para cima, porque liga clássica é regularidade, tá certo, gente? Pessoal, nosso time de valorização do canal, olha, é o Mané Cartola, tá? Fez 62,32 nessa rodada, né? Ficou bem acima aí da média dos cartoleiros, mas a intenção desse time aqui todo mundo sabe que não é pontuar, certo? E sim valorizar. Valorizamos 12,03 cartoletas. Estamos com patrimônio de 374 cartoletas. Vamos dar uma olhadinha lá no Nacional, se a gente ganhou alguma posição. No Nacional. E botar para filtrar por patrimônio. Ó, ganhamos algumas posições. Estamos na posição 251 do ranking nacional. Estamos entre os 250 times mais ricos do Cartola. No universo de 9 milhões de cartoleiros, 9 milhões de times, é uma posição privilegiada, né? Costumo dizer que esse time aqui é o orgulho do canal. E realmente, se você joga ligas apostadas, né? Para ver quem é o time mais rico, ou se você está precisando de cartoletas ainda nessas alturas do campeonato, cola nesse time aqui, que esse time aqui costuma não decepcionar. A gente costuma faturar aí, em média, de 10 a 15 cartoletas por rodada. Vamos vender o time todo, né? E vamos para a nossa escalação. Pessoal, como a gente sempre faz aqui, quem já conhece o canal aí sabe que a gente deixa os dois times prontos, né? Vamos ver as razões e a escalação de cada um deles. Isso aqui é um time de valorização, então todos estão muito desvalorizados, certo? Os que não aparecem aqui é porque não jogaram na última rodada, estavam suspensos, né? E agora estão retornando, mas também estão bem desvalorizados. Vamos lá direto então aqui, ó. Se a gente vier aqui no Olheiro FC e botar goleiros mínimos para valorizar, a gente vai perceber que tem uma gama aqui de goleiros, alguns até bons, tipo o Volpe, né? O Diego Alves. Até mesmo o próprio Santos, que o Palmeiras é bem ofensivo, para valorização. Mas eu acredito assim que dos goleiros para valorização, o que tem maior chance de pontuar bem nessa rodada, acredito que é o Tadeu, tá? O Tadeu tá com uma média fora de 7,80, certo? É um dos goleiros com uma das melhores médias jogando fora de casa, precisa fazer 2,1, tá? Para valorização. E é tal coisa, né? Eu tô apostando aqui que o Tadeu realmente possa fazer uma excelente pontuação contra a Chapecoense. Tá certo que o Tadeu assim, ó, se não pontuar bem, se não mitar, e geralmente ele dá uma negativada, né? Mas o confronto é favorável. A Chapecoense cede 4,73 para goleiros adversários, não é muita coisa, mas o momento da Chape não é bom, ao contrário da equipe do Goiás, que está vivendo um momento muito bom aí, no retorno é uma das melhores da competição, certo? Para zagueiros aqui, já vamos colocar aqui, ó, zagueiros mínimos para valorização. A gente vai perceber aqui, ó, que o Fábio Sanches é a terceira opção mais desvalorizada para a rodada, né, disponível. O Fábio Santos tem uma média de 5 pontos jogando fora de casa, precisa fazer 0, né? Começa a valorizar a partir de menos 0,8, ou seja, entrou em campo já está valorizando. As pontuações do Fábio Santos fora de casa são boas pontuações, certo? Tá certo que quando perde o SG, a chance, né, de não pontuar
é considerável, mas como eu falei, o confronto favorece. A Chape cede em média 5,83 para zagueiros adversários, tá? É uma boa pontuação. A Chape está entre os times que mais cede pontos para zagueiros jogando dentro de casa. E por isso a gente vai escalar aqui o Fábio Sanches, certo? O nosso outro zagueiro aqui vai ser o Pablo Mari, tá? O Mari vem dentro do campeonato numa regularidade muito boa. O Flamengo melhorou muito do ponto de vista defensivo. O Mari negativou na última rodada, tá fez menos 1,40 e por essa razão a gente vai escalar o Mari. Se a gente vier aqui, ó, o Mari é a quinta opção mais desvalorizada, certo? Tem um clássico, mas o Flamengo é líder da competição, tá? O Flamengo tá acima dos outros times. O Mari tem uma média de 3,83 jogando em casa. É verdade que a média dele fora é melhor, mas ele precisa fazer menos 0,7 para começar a valorizar, ou seja, entrou em campo, já está valorizando, tá? E as pontuações dentro do Mari são pontuações boas, certo? Ele só negativou no jogo contra o Grêmio, quando fez menos 3 pontos, mas isso foi na 14ª rodada no primeiro turno, isso já faz muito tempo. As últimas pontuações dentro de casa do Mari têm sido boas, certo? Fluminense cede em média 4,01 para zagueiros adversários, é uma pontuação razoável, cedida para zagueiros, né? Então eu estou apostando aí, de repente, por ser um clássico, de repente pode sair poucos gols, ou até mesmo se resolver na bola parada. E o Mari é um zagueiro que já tem 2 gols na competição e sobe muito bem de cabeça, é um cara com quase 2 metros de altura, se apresenta muito bem na defesa adversária. Para nossos laterais aqui, a gente vai optar por 2 laterais que tem boa pontuação dentro de casa, tá? Tem boas médias dentro de casa. Um lateral é o Bruno Pacheco. A Chapecoense tá mal, mas o Bruno dentro de casa consegue manter uma regularidade. Tem uma pontuação de 4,96, né? Uma média de 4,96 jogando em casa. Tá precisando de menos 0,4 para começar a valorizar. É aquela tal história, entrou em campo, já tá valorizando, certo? E as pontuações do Bruno dentro de casa não são nada fantásticas, mas ele mantém uma regularidade e te entrega bons pontos sim, certo? Ainda mais o Goiás, que vai estar desfalcado dos seus principais atacantes, principalmente o Michel, né? De repente aí a Chapecoense vai ter um pouco aí, não de facilidade, né? Mas vai ser melhor aí para os defensores da Chapecoense jogar, porque se o Goiás tivesse com o time completo, ia passar bastante dificuldade a Chape, mesmo jogando em casa, tá? O Goiás é de média aí 4,91 para laterais adversários quando joga fora de casa. Então o Bruno aí é a terceira melhor opção para valorização, segunda melhor opção para valorização, e eu entendo que tem tudo aí para ir bem aí e valorizar bem. O nosso outro lateral é o Carlinhos, certo? Ele tem uma média de 5,41 jogando em casa, precisa fazer menos 0,3 para começar a valorizar. Mesma coisa, entrou em campo, já está valorizando. Carlinhos tem médias muito boas em casa e vira e volta, dá uma mitada, principalmente quando segura o SG, certo? Vai enfrentar a equipe do Grêmio, mas o Grêmio vai bem desfalcado para lá, vai com uma equipe alternativa devido ao jogo da Libertadores. O Renato vai poupar geral, tá? Então, o Grêmio cede em média 3,24 para laterais adversários, não é muita coisa, mas eu estou apostando aí na regularidade do Carlinhos dentro de casa. Mesmo porque os pontos cedidos pelo Grêmio para laterais adversários jogando fora são maiores, tá? Assim como a média dele, do que ele precisa para começar a valorizar, tá? Por isso ele está no nosso time de valorização. Tem algumas pessoas que vão dizer assim, pô, por que tu não bota o Márcio Azevedo aí? Ele é o mais desvalorizado. Porque eu tô optando aí pelo confronto aí do Fortaleza e da Chapecoense, que eu acho que vão ser uns confrontos menos difíceis do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai pegar o Palmeiras, acredito que vai pegar uma pedreira aí pela frente. Vai ser um jogo muito difícil, certo? Mas quem quiser apostar aí, ó, o Márcio Azevedo tá bem desvalorizado. Precisa fazer menos 2,3, tem uma média de 3,89 jogando, né? Em casa, certo? Tem algumas boas médias, negativou aqui. Só que o Palmeiras não cede muitos pontos para laterais adversários quando joga fora. Mas quem quiser dar uma apostada aí, tá? Os 2 laterais do canal, tá? Pro time de valorização é o Carlinhos e o Bruno Pacheco. Nosso meio de campo aqui eu vou com o Ilharão, certo? Na verdade eu tô tentando aqui, tá? Favorecer os confrontos. Mas tá tão difícil para escalar essa rodada aí, que alguns não dá pra gente abrir mão aí do jogador em si e da média dele. Certo? Se a gente botar aqui, ó, meias, mínimos para valorizar, a gente vai ver que os meias mais desvalorizados são o Sornosa e o Casares, tá? O Sornosa tem um confronto favorável contra a equipe do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro não vem bem na competição, tá na zona de rebaixamento, certo? Isso aí eu falei já no vídeo do time principal, mas vou repetir aqui novamente. Enquanto o Flamengo é líder da competição e tudo dá certo pro Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro, tá na zona de rebaixamento e dá tudo errado. Então, queira ou não queira, o Corinthians dentro de casa geralmente consegue confirmar, né, o favoritismo, tá? O Sornosa está com uma média de 4,06 jogando em casa, precisa fazer a partir de menos 2,8 começa a valorizar, é muita coisa, tá, gente? Pode ver aqui, ó, que o Sornosa vira e volta, tem boas pontuações em casa, certo? É um jogador da bola parada, bate alguns escanteios, algumas faltas.
O Cruzeiro aí cede em média 1,82 para meio campistas adversários. Não é muita coisa não, mas é mais do que ele precisa para começar a valorizar, bem mais. E mais ainda, né? A média dele é bem maior ainda do que ele precisa para começar a valorizar. E o confronto, acredito que é um confronto aí favorável para o Corinthians, tá? Pelo momento que vive o Cruzeiro. Já o Casares vai pegar um confronto bem difícil, mas o Casares está precisando fazer menos 2,6, certo? E a média do Casares em casa é 5,08 nos 9 jogos que disputou em casa. Vai ter um confronto difícil como o Santos, como eu falei? Vai. Negativou muito, tá? Na última rodada que jogou em casa fez menos 4,1, tá? Mas o Casares de vez em quando aí pode acertar um chute de fora da área. Ele finaliza muito em média e longa distância. Então se ele der um chutinho ou outro aí, já vai começar a valorizar. E é isso que interessa pro time de valorização do canal. O Santos cede em média 2,53 para meio campistas adversários, né? Então tá tudo dentro aí da expectativa para valorização do canal. E o nosso outro meio de campo é um meio de campo que é do time que é o líder do Campeonato Brasileiro, é o William Arão, né? Isso aí eu já expliquei em outros vídeos, outras oportunidades. O Arão sempre te entrega aí 2, 3, 4 pontos. E vira e volta a dar uma mitada, tá? Principalmente porque ele é um volante que chega na frente de surpresa, certo? Se apresenta bem na bola aérea, então aí tem tudo aí para ir bem no clássico, né? Porque geralmente clássicos são jogos entrucados, vai ter muita chance de roubada de bola, vai ter chance em bola parada, então eu tô apostando aí no Arão aí, principalmente por causa do ponto de vista da valorização. O Arão tem uma média de 4,78 jogando em casa. Começa a valorizar a partir de menos 0,5, né? Perfeito para o time de valorização. E percebam as pontuações do Arão em casa. Como eu falei, ele te entrega aí 1, 2, 3 pontos. Se fizer gol ou assistência, dá uma mitada. Mas se ele fizer aí 2, 3 pontinhos, já tá bom demais para o time de valorização. Ele vai valorizar e vai valorizar bem, tá? O Fluminense é de média 1,98 para meio campistas adversários, não é muita coisa, né? Mas como eu costumo dizer, os pontos cedidos pelo adversário mais a média dele são superior ao que ele precisa para começar a valorizar. Então tá valendo aí pro nosso time de valorização, certo? E o nosso ataque ficou muito bom de acordo com a rodada, certo? A gente tá indo com o Gilberto do Bahia, vice-artilheiro da competição. Gilberto dificilmente tá negativando. Antes era muito dependente de gol, agora não, já tá conseguindo pontuar bem mesmo sem gol, certo? Então acredito que em tudo aí pro Gilberto ir bem, ainda mais que o confronto favorece, né? Vai jogar em casa contra a equipe do Ceará. Se a gente vier aqui, ó, em atacantes, mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Gilberto não está aqui entre os primeiros, certo? Mas eu já vou falar aqui, ó. O Wellington Paulista está. É o segundo atacante mais desvalorizado para a rodada, certo? E já está no nosso time de valorização. Tem uma média de 6,44 jogando em casa. Como eu falei, vai enfrentar a equipe do Grêmio. Mas o Grêmio, com um time alternativo, não é tão forte assim quanto o time titular. Começa a valorizar a partir de menos 2,3, certo? E o Grêmio cede aí em casa, o Grêmio cede fora 2,54 para atacantes adversários. Não é muita coisa? Não é muita coisa. Mas se a gente olhar as pontuações aqui do Wellington dentro de casa, as últimas, o Wellington vem muito bem, tá? Tirando esse 0,2 aqui, ó, sempre vai te entregar aí, ó, 2, 3, 4, 5 pontos. E se fizer gol, realmente tem chance de passar de 10. Tá? Então o Wellington tá uma ótima pedida aí pro time de valorização, por isso ele é um dos nossos atacantes. O nosso outro atacante pro time de valorização é o Alexandre Pato, o terceiro mais desvalorizado. Tem uma média de 5,2 jogando em casa, começa a valorizar a partir de menos 1,4, né? É muita coisa para um atacante. Se fizer gol, imitar, aí mesmo é que vai valorizar 2, 3 cartoletas, certo? As pontuações do Pato dentro de casa são muito parecidas com a do Wellington Paulista, tá? Inclusive negativou aqui na 19ª rodada. Ou seja, se ele não fizer gol e nem der assistência, vai te entregar 1, 2, 3, 4 pontos. E tá bom demais pro time de valorização, tá? Mas se ele fizer gol, vai dar uma mitada. O Avaí cede em média 5,17 para atacantes adversários, isso é muito bom, tá? Então acredito que o Pato aí tem tudo para pontuar bem com isso, valorizar e valorizar bastante. O nosso outro atacante e último é o Gilberto. Pelo score aqui do Olheiro é um dos melhores para a rodada, certo? Não só para pontuação, mas também para valorização, já que está precisando de 0,4 para começar a valorizar. Tem uma média de 8,44 jogando em casa. Como eu falei, já tem 11 gols na competição e 3 assistências, é o vice-artilheiro da competição, cobrador oficial de pênaltis do Bahia. Então tem tudo aí pro Gilberto ir bem, né? Como eu tinha dito anteriormente, ó, o Gilberto quando faz gol passa dos 10 pontos. Mas ultimamente ele anda pontuando bem aí, ó. 7,5 na 19ª rodada fez um gol, né? Aqui na última fez 4,1 com 2 roubadas de bola sem fazer gol. Então o Gilberto tá melhorando nesse sentido, certo? Antes eu ficava meio assim de escalar ele porque sabia que ele era um atacante que se fizesse gol pontuava bem. Se não fizesse, né, tinha chance de negativar. Agora eu tô mais tranquilo com ele, acho que tô mais confiante. Mas como eu falei, né, esse aqui é um time de valorização, apesar que ele tá no nosso time principal. O Ceará série média 2,92 para atacantes adversários, não é muita coisa, mas isso não dá para se levar em conta quando se trata do vice-artilheiro da competição, né? O Gilberto, um time como o Bahia, que dentro de casa geralmente é ofensivo,
certo? O jogo, inclusive, não vai ser na Fonte Nova, vai ser em Ipituaçu, acho, né? Que é o campo do Bahia, né? E propriedade do Bahia, o estádio do Bahia, né? Mas acreditei aí que tem tudo aí pro Gilberto ir bem, certo? O Bahia vencer esse jogo contra o Ceará e quem sabe com o gol dele a gente valorizar bem. Vamos dar uma olhadinha em técnicos aí, os mais desvalorizados. O técnico mais desvalorizado para a rodada é o Fernando Diniz, certo? E por coincidência é o melhor técnico, de acordo com os confrontos, para pontuar bem com a média de seus atletas, né? Precisa fazer 0.8 para começar a valorizar, tem uma média de 3.62 jogando em casa. Isso muito em conta lá por causa da época do Fluminense. E o Avaí segue em média 4.89 para técnicos adversários. Então tem tudo aí para o Diniz ir bem. São Paulo ganhando, não sofrendo gols, vai pontuar bem e vai valorizar bastante, certo? Então esse aí é o nosso time de valorização. Ficou um bom time, acredito que até bom para pontuação. E para capitão, quase que eu ia me esquecendo disso, né? Porque é um time de valorização, então às vezes a pontuação não importa tanto, né? Mas a gente vai botar aqui de capitão, acho que é um jogador que tem tudo para ir bem, vai ser 8 ou 80, certo? Eu vou botar o Tadeu. Eu costumo brincar aqui no canal, o time de valorização de bons baratos, geralmente eu boto de capitão um goleiro, porque para dar uma chance da pontuação melhorar, né? Mesmo porque tô cansado de dizer, time de valorização não é para pontuar, é para ganhar cartoletas, certo? Assim como o time de bons baratos. O time de bons baratos é para você ter opções, além daquelas do time principal, para você colocar no seu time por falta de cartoletas. Tá certo, gente? Feito então, time de valorização para a 27ª rodada. Então, vamos então para o nosso time de bons baratos, né? Nosso time de bons baratos, infelizmente, fez uma pontuação ruim, né? Fez 39.46, certo? Mas eu não vou ficar me lamentando aqui, porque eu sempre falo para todo mundo aqui, para quem já acompanha o canal já sabe. Time de bons baratos aqui não serve para pontuar. Pode acontecer de pontuar muito bem, dar uma mitada? Pode, de vez em quando já aconteceu desse time passar várias vezes de 80 pontos. Mas não é o caso, tá? É um time que serve de apoio, de suporte para o time principal. Para quando você não tiver na cartoleta suficiente, você vir aqui buscar um outro jogador. Porque você tem que ser consciente. As melhores opções são as mais caras, então no time principal. Entendeu? Aqui é apenas um time de bons baratos e eu sempre faço um bons baratos até 100, 110 cartoletas, certo? Não dou enxertada. Então é mais complicado. Mas tudo bem, tá tudo certo. Quem acompanha o canal sabe que o bons baratos aqui, né, é mais realmente para dar um suporte pro time principal e para pegar um outro jogador aí na falta de cartoletas. Tá certo? Vamos vender nosso time todo aí e vamos embora para a escalação. Vamos lá então, gente. Porque antes era 2 times, agora vai ser 3, porque eu vou botar aquele time de tiro curto no final, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, enfim, para quem tiver com muito distante nas suas ligas aí dos primeiros colocados, vai ter que arriscar mesmo para tentar ganhar posições, né? Para tentar ganhar pontos. É arriscado, mas pode dar certo às vezes. Certo? Então vamos lá para o nosso time de bons e baratos. Custou apenas 96.38 cartoletas, como eu costumo dizer. Aqui é bons e baratos raiz mesmo, tá? Não tem enxerto, porque os melhores jogadores estão lá no time principal. Se você quiser os melhores jogadores, olha o vídeo do time principal. Ah, Fabiano, faltou cartoleta para mim. Vem aqui no bons e baratos, na valorização e pega um outro jogador para fechar o seu time. Tá certo? Então nosso time aqui de bons e baratos, a gente tá indo com o Everson no gol, certo? Vou até dar uma mostrada aqui no Olheiro FC. Se a gente vier aqui ó, em goleiros, em média fora de casa, que geralmente são os goleiros que melhor, né, pontuam, são mais exigidos, a gente vai perceber que os mais bem colocados, os 3, vão jogar em casa, certo? Tô falando aqui o Muriel porque realmente o Maracanã, né, não dá para dizer que vai jogar fora de casa, né? Apesar do Manco ser do Flamengo, é um clássico, mas né, o Maracanã é praticamente campo neutro para os times do Rio de Janeiro, né? Tá certo que a torcida do Flamengo vai invadir realmente, vai ter menos torcedores do que o Fluminense, mas eu não conto como sendo um jogo fora de casa pro Muriel. Não pelo menos pro Cartola aqui, tá? A quarta melhor opção jogando fora de casa é o Tadeu, mas já tá no nosso time de valorização, como vocês viram. O Diego vai jogar em casa. Então a segunda melhor opção disponível jogando fora de casa para a rodada é o Everson, tá? O Everson tá com uma média de 6.23 jogando fora de casa. Precisa fazer 3.6, certo? Vem mantendo uma certa regularidade. Negativou aqui contra o Flamengo, né, naquele golaço do Gabigol de cobertura no Maracanã. Mas nos demais jogos aí sempre consegue entregar umas boas pontuações. O Santos joga bem defensivamente fora de casa, essa que é a realidade. E vira e volta quando consegue manter o SG, como pegou o pênalti com o Vasco, por exemplo, dá uma mitada, certo? O Atlético Mineiro cede em média 8.03 para goleiros adversários. Isso é muito bom, certo? Então por essa razão aí, eu estou escalando o Everson, tá? Se a gente vier aqui, agora já vamos direto para os nossos laterais, né? Ou para os zagueiros primeiro, tanto faz, né? Zagueiros. Melhores médias. Jogando em casa, tá?
a gente vai perceber aqui, ó, que os zagueiros com melhor média jogando em casa é o Cuesta, já tá lá no time principal, quem quiser ver, certo? Depois vem o Hever, só que o Hever vai ter um confronto complicado aí, né, contra o Santos, e o Hever tá com preço um pouquinho mais salgado, né, tá custando 13,63, não quero botar ele no time de bons baratos, tá? Então pensando nisso, tá? De todos os zagueiros bons baratos que tem uma boa média jogando em casa, certo? Que pode ir bem é o Gabriel. O Gabriel já tá no nosso time principal, certo? Mas o Gabriel tem uma regularidade muito boa, tá bem desvalorizado inclusive, certo? Negativou aqui na 11ª rodada, mas é um zagueiro que dá para confiar, não faz muitas faltas, tem um confronto favorável, o CSA ataca pouco fora de casa, tá? E cede 4,64 em média para zagueiros adversários. Se a gente vier aqui ó, nas partidas, né? Colocar aqui e ver como é que tá aqui o prognóstico para os jogos, percebam aqui ó, o CSA é o 17º melhor visitante, ou seja, o quarto pior, né? Visitante da competição, tem uma média geral de 0,65 gols marcados, né? Só que fora de casa marca em média 0,33, ou seja, a cada 3 partidas o CSA passa em branco em 2, né? E por esse motivo eu estou botando o Gabriel, inclusive ele está no nosso time principal do canal, certo? Acredito que aí que é uma boa opção aí para defesa, tá certo? O nosso zagueiro aqui vai ser o Bruno Alves, por causa do confronto, né? Não gosto muito de escalar os zagueiros do São Paulo, mas tem que convir, né? Que eles melhoraram e melhoraram bastante, tá? Vou aqui no Olheiro FC e botar a roubada de bola, tá? Para zagueiros, nas últimas 3 rodadas, percebam que o time que mais cede roubada de bola jogando fora de casa para zagueiros é o Avaí, tá? Tudo bem que São Paulo não é o que mais conquista, mas tá entre os que mais conquista. E no cruzamento de scouts aqui, ó, tá muito bem posicionado na segunda posição. A primeira é o Internacional, tá certo? Mas aqui é um time de bons e baratos, a gente não pode ultrapassar o teto. Eu acreditei que o Bruno Alves tem tudo para ir bem, certo? Para jogadores de meio de campo aqui, ó, nós vamos vir aqui no Olheiro FC e vamos botar meias, né? O melhor média em casa, tá certo? Então tá, o Santos vai jogar fora, Thiago Neves vai jogar fora, Jonathan Gomes fora, Bruno Henrique fora. Por incrível que pareça, tá? O meia que tem a melhor média jogando em casa disponível para rodada é o Ralf, certo? Depois vem o Luan, que tem um confronto difícil contra o Santos e tá muito valorizado. E em terceiro vem o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro está no nosso time principal. Quem é o quarto meio-campista disponível para a rodada com melhor média em casa? É o Gerson, certo? O Gerson está com uma média de 5,27, né? Precisa fazer 0,3. Realmente o Gerson tem uma regularidade muito grande, tá? Tem um clássico, é um jogo difícil, mas pode possibilitar ele aí uma grande quantidade de roubada de bola ou até mesmo um chute de média e longa distância aí, quem sabe fazer um gol que ele chuta muito bem. O Fluminense não cede muitos pontos para meio-campistas adversários, mas como eu quero ir com alguém no meio de campo do Flamengo, porque é o melhor time da competição, e quero botar alguém no meio do Flamengo, o time de bons e baratos, acredito que o Gerson se encaixe bem, tá? Certo? O Matheus Vital já é uma aposta minha, né? Porque naquele time ali do Corinthians, que é um pouco pobre de criatividade, ele e o Pedrinho se destacam bastante, certo? Então eu tô apostando nisso aí, no Matheus Vital. Inclusive, se eu vier aqui, ó, e descer mais um pouquinho, o Pedrinho tá aqui, né? Tá bem ranqueado até, mas ele já tá no nosso time principal. Vamos descer mais um pouquinho, tá aqui o Matheus Vital, certo? O Matheus Vital tem uma média de 3,92 jogando em casa, precisa fazer 2,1 para começar a valorizar. Mas o Matheus Vital é dificilmente negativo em casa, tá? E vira e volta ele te entrega boas pontuações de roubada de bola, mesmo sem fazer gol. Quando faz gol, passa dos 10 pontos. Então o menino tá bem participativo, tá compondo o meio de campo ali, ajudando na marcação e chuta bem de longa e média distância, certo? Além do que ele se movimenta bastante, arma jogadas ali do Corinthians juntamente com o Pedrinho. Pedrinho mais pelas laterais do campo, né? E o Matheus Vital mais centralizado. Como o Cruzeiro não vive um momento, o momento do Cruzeiro é muito, muito ruim mesmo, eu tô apostando no Matheus Vital, no nosso time de bons e baratos, tá certo? Agora, média para meio-campistas jogando fora de casa, a gente vai perceber aqui, ó, que o Léo Senna tem a quinta melhor média jogando entre os meio-campistas jogando fora de casa. Tem uma média de 4,96, precisa fazer 6,8, tá um pouco valorizado, é verdade, tá? Mas tem boas pontuações fora de casa. Tirando aqui esse 0,6 na 21ª rodada, tá? Que o Goiás ganhou do São Paulo. Aqui ele estava se habituando a jogar um pouquinho mais avançado, agora ele voltou a jogar um pouco mais recuado de novo, por isso que voltou a pontuar bem, né, a roubar bolas, que ele é o maior ladrão de bola no meio de campo. Maior ladrão não, tá entre os maiores, que o maior é o Gregory, mas ele é o que pontua bem, ele tá entre os dentro dos meias que mais roubam bola no campeonato, ele é um dos que melhor pontua, tá? A Chape não cede muito ponto para meio campista, mas isso não é normal, tá? As pontuações cedidas para jogadores de meio campo geralmente são baixas mesmo. Série média 2,67, tá certo? Se a gente vier aqui, inclusive, aqui, ó, e colocar meias para ordenar por roubada de bola,
Ó, a gente vai perceber que o Léo Senna é o terceiro maior ladrão de bola jogando no meio de campo. Então, para time de bons e baratos aí é uma baita de uma pedida. Eu acho que o nosso meio campo ficou bem bom. E no ataque eu tô tentando aqui, por exemplo, fazer uma dobradinha do Flamengo, né? Porque o Flamengo é o time mais ofensivo. Se a gente vier aqui, ó, no olheiro e colocar o confronto, né? O clássico Flamengo e Fluminense, a gente vai perceber que a média do Flamengo é absurda, tá? Ó, Flamengo tem a média de gols de 2.12, tá? Jogando em casa 2.67, quase 3 por partida. Então não tem como você deixar de fora algum atacante e meio campo do Flamengo, mesmo sendo um clássico, mesmo o Fluminense tendo melhorado muito aí com o Marcão, tá? E como é um time de bons e baratos, a gente precisa escolher o quê? Um cara acessível, certo? Gabigol já tá no nosso time principal, a gente optou aqui, eu optei, né, pelo Vitinho, certo? Pelo preço. Vamos botar aqui, ó, médias em casas, né? Atacantes com média em casa. Pode ver, Gabigol, Bruno Henrique são os atacantes com melhor média jogando em casa. Vamos descer um pouquinho, tá? Mas eu vou apostar no Vitinho, porque eu tô indo com o Gerson no meio, de repente rola uma dobradinha, né? E aqui é time de bons e baratos. Vitinho tá custando 8.60, bem acessível, certo? Tem uma média de 4.90 jogando em casa. Tá bem desvalorizado, seria bom até para valorização, tá? Valoriza a partir de 0.7. O Vitinho realmente, ele não te entrega bons pontos, mas se ele fizer gol, ele dá uma mitad e passa dos 10, tá? E o Vitinho é um jogador que finaliza muito. O Fluminense cede média em 1.54 para atacantes adversários, que não é muita coisa. Mas pelo que eu andei olhando aí na formação do Flamengo, o Vitinho vai fazer o quarto homem de meia cancha ali junto com o Everton Ribeiro, tá? Quem vai jogar na frente realmente é o Gabigol e o Bruno Henrique. Então assim, eu acredito que o Vitinho é uma boa opção sim, ainda mais que a gente tá indo com o Gerson. E o Flamengo tem uma média muito grande, né? Quase 3 gols por jogo jogando em casa. Nosso outro atacante vai ser o Alexandre Pato. O Alexandre Pato é tal coisa, meio de lua, né? Quando faz gol, mita. Quando não faz gol, não vai muito bem, certo? Mas queira ou não queira, tem um dos confrontos mais favoráveis na rodada, que é contra o Avaí, vice-lanterna, né? Tá com uma média de 5.12 jogando em casa. Precisa fazer menos, começa a valorizar a partir de menos 1.4, né? Que isso é muito bom. E como eu falei anteriormente, assim, ó, ele pode tanto negativar, como ele pode te entregar uma mitada, né? Se fizer gol. Aqui ele fez 2 gols contra o Santos, fez 23.5. Certo? Eu acredito aí que para a rodada aí, realmente, o confronto mais favorável possa ser realmente São Paulo, né, contra o Avaí. O Avaí ser de média 5.17 para atacantes adversários. Isso é muito bom. Então acredito aí que tem tudo aí pro Pato e bem. Certo? Nosso outro atacante aqui pro canal de bons e baratos é uma aposta, é o Diego Souza, certo? O Diego, para a rodada, tá bem ranqueado pelo score, mas tem uma média muito ruim em casa. Tem uma média de 2.01. Tá desvalorizado? Tá. Precisa fazer apenas 1.2. Mas veja só, o Diego realmente, ou negativo, te entrega um ponto, né? E se fizer gol, realmente, entrega ali uns 7, 8 pontinhos. Porque ele não consegue pontuar de outra maneira se não fazer gol, né? Mas é uma aposta minha aqui, porque o CSA série média 4.14 para atacantes adversários. Se a gente vier aqui, ó, já mostrei isso no vídeo do time principal, mas vou mostrar de novo. Se a gente vier aqui, ó, gols, tá? Para atacantes. Nas últimas 3 rodadas, para ficar bem próximo da realidade, os times que mais cederam gols para atacantes jogando fora de casa, primeiro foi o Avaí, por isso que eu estou botando o Pato, tá? Apesar de que o São Paulo não vem fazendo gols, mas vou acreditar no Pato, porque o confronto é favorável. E o Avaí cede muito gol, toma muito gol de atacante. Assim como o CSA. Nas últimas 3 rodadas, o CSA tomou 5 gols de atacante. O Botafogo não marca? Não marca. Mas o time de bons e baratos do canal, o Diego Souza realmente é a nossa aposta. Tá certo? Porque o confronto realmente, depois de repente do confronto do São Paulo e Avaí, o melhor confronto é do Botafogo. Tá certo? Fernando Diniz aqui se enquadra bem, um treinador de bons e baratos, né? Tá custando apenas 6.67 para a rodada. Se a gente vier aqui, ó, tá em segundo. O primeiro, né, é o Ricardo, que substituiu agora o Odair, né? Tá interino. Quem quiser apostar aí no Ricardo, pode até ser, mas eu acredito aí que o Internacional vai ter um confronto um pouco mais complicado aí com o Vasco da Gama, mesmo jogando dentro do Beira-Rio, tá? Deve vencer o jogo, mas acredito que o Fernando Diniz deva ter um jogo mais favorável aí jogando contra o Avaí, certo? O Fernando Diniz está precisando fazer de 0.8, como eu já mostrei anteriormente, tem uma média de 3.62, tá? E o Avaí seria em média 4.89 para treinadores adversários. Se a gente olhar aqui os treinadores que jogaram contra o Avaí dentro de casa, tá? 2 deles foram muito bem, certo? O Adilson Batista e o Renato. O Argel já não foi muito bem, nem o Thiago, nem o Oswaldo de Oliveira, tá? Mas acredita aí que o Diniz tem que confirmar essa vitória dentro de casa. Cada dia mais o São Paulo aí tá começando a entender a maneira do Diniz jogar. O plantel não é tão ruim assim, é um bom plantel. Acredito que tem tudo aí pro São Paulo ir bem e ganhar bem o jogo contra o Avaí, certo? De capitão,
tô indo com o Alexandre Pato, né? Porque eu acredito que o Alexandre Pato aí tem grande chance aí de marcar nessa rodada contra a equipe do Avaí. O Avaí vem sofrendo alguns gols aí de atacante, né? E como vocês viram ali no cruzamento de scouts, o São Paulo não vem fazendo. Mas de repente aí essa é a rodada aí pro Pato dar uma desencantada. E quem sabe ele dá uma mitada aí. E com a braçadeira de capitão vai levar aí a pontuação do time de bons e baratos do canal. Acredito que no geral ficou bom, certo? Mas como eu sempre costumo dizer, isso aqui é um time que serve de suporte para você que tem poucas cartoletas, vir aqui pensar um outro jogador, pegar e colocar no seu time principal, tá? Não esperem pegar e copiar esse time aqui e ele vai dar uma mitada. Pode acontecer? Pode, mas isso é raro, tá? Geralmente o time que imita é o time principal. Esse aqui serve só para você pegar um ou outro jogador na falta de cartoletas. Tá certo, gente? Custando 96 com 38 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de bons e baratos para a 27ª rodada. Pessoal, então ficou assim, ó, o timezinho aí de tiro curto, né? O timezinho dos desesperados, né? Para quem também quiser ganhar algumas posições aí na liga e tá precisando de pontuação. Eu tô apostando aqui na defesa do Internacional, né? Vamos primeiro aqui, ó. Eu tô colocando no gol o Everton, certo? Inclusive com o capitão. Ou por quê? Porque ele ou vai imitar ou ele vai negativar, né? Quem mais finaliza conquista finalizações jogando em casa é o Atlético Paranaense. Não é novidade para ninguém, é um time altamente ofensivo. Então aqui, ó, pela quantidade de finalizações nas últimas 3 rodadas, o Everton é o goleiro que mais vai ser exigido em tese, tá? Pelo cruzamento de scouts. Se a gente ver aqui, ó, em defesas difíceis, a gente vai perceber que o Atlético também é o time que mais cede defesas difíceis para goleiro jogando em casa, tá? Então, acredita aí que tem tudo aí pro Everton ir bem, né? Ou ir mal, negativar, né? Time de tiro curto é assim, você tem que apostar, tá? Mas acredito que o Everton tem tudo aí pra mitar 880. Ou ele vai mitar, ou ele vai negativar. Se a gente vier agora aqui em saldo de gols, a gente vai perceber que o time que mais manteve saldo de gols, né? Jogando em casa foi o Internacional, Fortaleza e o Bahia. Só que o Ceará não cede muito, né? Nem o Grêmio. Nas últimas 3 rodadas, Grêmio e Ceará não cederam nada, né? De SG. Em compensação, o Vasco cedeu 2 SG. Então, no cruzamento aqui de scouts, o SG, entre aspas, mais garantido, né? Tem probabilidade melhor, é do Internacional. E como o Inter tem o Cuesta ali, que pontuou muito bem com roubado de bola, o Zeca também, tô colocando a zaga toda do Inter. Porque se não tomar gol do Vasco, tem tudo para sair com 20 pontos aqui na frente, certo? E aqui do meio para frente, eu tô apostando aqui nos confrontos do São Paulo com o Avaí, né? O Flamengo no Clássico, né? Porque o Flamengo tem uma média aí de quase 3 gols por partida. E o Gilberto aí do Bahia, porque é vice-artilheiro da competição, né? Então eu tô colocando aqui o Elber junto com ele, porque para fazer a dobradinha, né? E facilitar a assistência e gol. Caberia muito bem aqui um Botafogo, quem sabe, né? Porque o CSA anda sofrendo muitos gols de atacantes adversários, né? E meio campos também. Então eu acredito que o Botafogo de repente poderia ser uma boa. E técnico Diniz, né? Eu acho que é o confronto mais favorável, certo? Mas também aqui pode ser também o técnico internacional. Daí é uma questão aí meio de feeling, né? De intuição. Então tá aí, gente. Como eu prometi aí um timezinho de tiro curto, tá? Timezinho de 880. Geralmente, como eu falei, né? Se a zaga não tomar gol e o goleiro de capitão der uma mitada, tem tudo para passar de 100 pontos. Tá certo? Pessoal, time de valorização, tá? E de bons e baratos do canal Escalado. E agora com esse timezinho de tiro curto que eu fiz agora faz pouco tempo. Estou disponibilizando para vocês aí. Porque tá chegando uma fase da competição que o pessoal precisa, né, recuperar posições. Então tem que dar uma arriscada maior, né? E tem gente que gosta de jogar ligas apostadas. Eu tô colocando aí esse timezinho de tiro curto aí, né? Pra ajudar um pouco, tá certo? No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. Garanto pra você que vai valer a pena. Você ajuda o canal a crescer e eu te ajudo a escalar no seu Cartola. Sábado, amanhã, meio-dia, vai ter a live, certo? A gente deve ficar aí no máximo até as 14 horas, já que o mercado fecha às 15, tá bom? No mais, gente, um grande beijo no coração. Até o vídeo de amanhã. Vamos que vamos. Fui.